A palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Quando a gente olha para a história dessas duas mulheres, uma que padecia de uma enfermidade há 12 anos, e a outra que tinha exatamente a idade da enfermidade da primeira mulher. Uma tinha apenas 12 anos de idade, a outra, há 12 anos, padecia de uma enfermidade. Quando a gente olha para a história dessa mulher com fluxo de sangue, a gente identifica uma mulher arruinada. Nada de plenitude na vida dela. E é muito mais do que apenas ter uma enfermidade, gente. Essa mulher, ela estava arruinada no aspecto físico, social, financeiro e espiritual. Então pensa comigo aqui. Naquela cultura, né? Essas situações, ou algumas situações ou condições, impediam que as pessoas adorassem livremente. Elas eram consideradas, por algumas situações, imundas. Por exemplo, uma pessoa que era diagnosticada como leprosa, e eu quero que você entenda que naquela cultura, leproso não era só a hanseníase, não. Qualquer doença de pele, quem, por exemplo, tinha psoríase ou dermatite, qualquer doença que se manifestava na pele, era diagnosticada como lepra. Então, muitas vezes, as pessoas iam se apresentar ao sacerdote
para ver o diagnóstico, não ao médico, mas ao sacerdote, porque a lepra era considerada uma doença mais do que uma doença natural, uma doença espiritual. Vocês lembram quando Miriam, a história de Miriam, ela ficou leprosa, e aí tiraram ela do arraial? Então, a lepra, a doença de pele, era como se fosse a condenação de Deus. O juízo de Deus sobre aquela pessoa. Então, o sacerdote cobria o rosto e declarava, imundo. Quando uma pessoa leprosa, a partir daquele momento, ela tinha que ser separada da família dela, na cultura judaica, tinha que ser separada da família dela, não tinha mais contato, não tinha mais abraço, não tinha mais contato físico. Por isso é tão louco quando a gente vê Jesus chegando perto do leproso e tocando no leproso. Porque isso não podia fazer. Ele era imundo. E Jesus vinha e tocava no leproso. Primeiro ele tocava, depois perguntava, o que você quer que eu faça? Né? Que eu fique limpo da lepra. Eu quero, fica limpo. Mas antes de Jesus curar aquele cara, fisicamente, ele curou aquele cara emocionalmente. Imagina o tanto de tempo, de dias, de anos, sei lá, meses, que aquele cara não recebia um toque. O toque é muito importante na vida do ser humano. Mais importante do que aquilo que você possa imaginar. Na China, por exemplo, onde as meninas não são bem vistas, benquistas, não é desejável o nascimento de uma menina, então muitas meninas são abandonadas ou abortadas. As meninas que são abandonadas são recolhidas, e se elas adoecem, elas são colocadas em um lugar onde elas recebem suprimento, remédio, mas elas não recebem toque físico. E elas morrem. Eles querem acelerar o processo de morte. Então, ninguém toca, ninguém segura no colo. Então, nós, seres humanos, a gente é mais necessitado de um abraço, de acolhimento, de um toque, do que a gente possa se dar conta disso. Mas, enfim, algumas situações, como a lepra, por exemplo, as pessoas eram tidas por imundas. Então, uma pessoa imunda, ela não poderia conviver socialmente de uma maneira natural. E as mulheres eram consideradas imundas ou impuras durante os dias da sua menstruação. Então, durante 6 dias, as mulheres eram consideradas imundas. Pensa comigo. Ela tinha uma hemorragia há 12 anos. Então, há 12 anos, ela não era tocada por homem nenhum. Ela não podia ser. Então, se ela era casada, a Bíblia não fala, mas se ela era casada, era motivo justo para divórcio. Se ela era casada, ela não podia ter filhos. Outra maldição naquela cultura. Então, emocionalmente, essa mulher estava arruinada. Espiritualmente também, porque ela imunda, como é que ela poderia adorar? Até o ritual da vida dela com Deus espiritual estava comprometido por causa dos dias da sua impureza. Falida, porque o texto diz que ela desperdiçou, ela investiu, gastou tudo o que ela tinha em médicos, sem sucesso. Então, ela não estava só padecendo de uma enfermidade física. Ela andava à margem. Ela estava falida. Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente e financeiramente. E na nossa vida, quantas vezes isso acontece? Às vezes você está muito bem financeiramente. Não, Helena, não é esse o meu problema. Eu estou com as minhas finanças em ordem, eu trabalho muito, mas não tem faltado nada. Meu casamento está tudo em ordem. Algumas coisas não são literalmente. Não falta plenitude nas suas finanças, não falta plenitude na sua saúde. Você não está doente, não está enferma, não está enfrentando uma enfermidade grave. Mas tem mulheres que, aparentemente, está tudo bem com elas.
Aparentemente, elas têm um bom casamento, elas têm saúde, elas têm um bom emprego. Então, você fala, não se assemelha a essa mulher com fluxo de sangue. Mas algumas mulheres sangram em outras áreas. Sangram por dentro. Sangram por causa de um abuso do passado. Sangram por causa do bullying na escola. Sangram por causa da comparação com outras mulheres, outras realidades, outras vivências. Você sonha em ter um casamento, esse casamento não acontece, suas amigas todas já se casaram e você sangra. Porque não aconteceu o encontro com a pessoa certa. Sangra porque você já está no 3º casamento. Sangra a memória de um aborto. 2, 3, 10. Sangra uma perda. Algo que você não superou. Sangra o divórcio. Que você não desejou, não planejou, não foi escolha sua. Como ser plena? Sangrando. Eu estava falando ontem na igreja sobre perdão. Sobre a necessidade que nós temos de perdoar. E às vezes a gente resiste à ordem que Jesus dá para que a gente perdoe. E a gente pensa assim, é impossível perdoar, não dá para perdoar. O que me fizeram foi muito grave. Mas quando o Senhor dá uma ordem, uma determinação, é para a nossa preservação, para a nossa cura, para o nosso bem. Então, às vezes, a coisa que te aconteceu, que te fizeram, o abandono, o estupro, o alcoolismo do seu pai, a coisa que aconteceu lá no passado, está sangrando até hoje. E às vezes a gente se acostuma com a dor. E a gente vai levando a dor, a gente varre a dor para debaixo do tapete e vai levando. Não, todo mundo passa por isso, é normal. Mas aí acontece algum episódio, alguma coisa, alguma briga, alguma discussão, alguma situação na igreja, na família. Acontece uma coisa e aquela dor vem à tona. Ou a reação causada por aquela dor. Às vezes você não identifica que as coisas estão conectadas, mas elas estão. Por exemplo, a depressão, segundo os terapeutas, os psicólogos, a depressão, uma das causas de depressão pode ser a dor não tratada, a raiva. O primeiro estágio da depressão não é o abatimento, o desânimo, o choro, é a raiva. Então, às vezes, você conhece uma pessoa que é uma bomba relógio. Você conversa com ela, qualquer coisa, estoura, reage violentamente, quer bater, quer socar, quer matar. Por trás daquilo tem alguma coisa. Então, às vezes, você é essa mulher reativa, violenta, briguenta. Por quê? Minha personalidade. Será que é só sua personalidade? Sim. A gente sabe que tem as nuances da personalidade. Por exemplo, mulheres coléricas têm rompantes de raiva. Mas é uma raiva reincidente. É aquela pessoa que literalmente é uma bomba relógio. Esse é o estágio anterior à depressão. Quantas mulheres estão na depressão por causa de uma raiva que não foi resolvida?
um perdão que não foi liberado, uma conversa difícil que não foi encarada, confissões que não foram feitas, e você vai sangrando pela vida fora. 1, 2, 5, 10, 12 anos, 20, 30 anos. Eu sempre fui uma pessoa muito reativa, eu sempre tive problema. Minha mãe ia para o colégio toda vez porque eu batia em um. Sempre batia. Hoje, na minha maturidade, eu entendo. Eu era briguenta, eu era resmungona, eu era chata, eu era chorona. Mas eu havia sido molestada dos meus 2 anos de idade até os meus 11 anos de idade. Só que ninguém sabia. Eu era tocada de um jeito que eu não deveria ser tocada. Eu fui despertada na minha sexualidade precocemente por causa do abuso que começou quando eu tinha 2 anos de idade. E isso faz um estrago na gente. Até entender, principalmente para as pessoas que não sabiam do abuso, que se estendeu durante anos. Essa menina é a chata. Essa menina ninguém aguenta. Leninha, pelo amor de Deus, Leninha é muito difícil. Leninha é a briguenta da escola. Leninha é que foi reprovada na escola 3 anos seguidos. Leninha era o problema. Mas eu sangrava. E eu achava que não era digna de me casar, de ter um casamento, de ter filhos. Fui roubada nos meus sonhos. E quantas pessoas passam por isso hoje? Homens e mulheres, meninos e meninas, mas ninguém fala sobre esse assunto. É tão desconfortável porque muito do abuso se dá no seio familiar. É um tio, é um primo, é o irmão. E nos casos mais dramáticos, é o próprio pai. É o diácono, é o presbítero, é o padre. São figuras de autoridade, pessoas em quem a gente confia. É um amigo muito próximo da família. 99% do perfil dos abusadores são pessoas de dentro de casa ou do contato direto com a família ou na igreja. E é um ciclo, porque normalmente quem foi abusado vai abusar também. Então é uma teia maligna que Satanás vai traçando, vai tecendo, e quando você pensa que não, está dentro. E a gente não fala nessa questão do abuso, porque muitas vezes você sente prazer. Porque o que a sexualidade foi colocada em nós por Deus? Ela é legítima. E ela é linda. Porque Deus criou o sexo. Não foi o diabo, foi Deus. E Deus cria o sexo e é um negócio tão lindo e tão divino que é do sexo que são feitos os bebês. Os novos seres humanos. E ele foi planejado para ser vivenciado com alegria dentro do casamento. Da aliança feita diante de Deus. E essa geração está sendo roubada. Porque os meninos estão fazendo sexo com 9 anos de idade. E faz sexo com 1, com 2, com 3, com 10. E aí a geração sangrando. Vão sangrando. Porque você conhece tantos homens que compara todos eles e nenhum te satisfaz. E não pense que é diferente com os meninos, porque os meninos também ficam fragmentados. Se deita com uma mulher, com 2 meninas, com 3, com 4. Todas elas estão grudadas nele quando ele vai para a cama com a esposa. O acesso à pornografia. É uma geração roubada na sexualidade saudável. E muitas pessoas estão desvirtuadas na sua sexualidade porque tudo começou com um abuso. E abuso, gente, não precisa ser relação sexual, não. O abuso é o toque. O toque nas partes íntimas, o toque nos seios, a conversa fiada, o beijo fora de hora, a exposição à pornografia. Às vezes a pessoa não toca em você, mas ela coloca pornografia para você assistir quando você é criança. Você foi abusado se você viveu isso.
distorce o curso natural das coisas e acrescenta tanto peso na nossa jornada, deforma os nossos relacionamentos. Tem mulheres que não se dão no casamento porque carregam a história do abuso. Hoje, no Brasil, há o estímulo. Se alguém te tocar assim, você tem que contar imediatamente para o ciclo do abuso ser interrompido. Mas, na minha época, não tinha isso. E quando eu tomei coragem para contar para minha avó, que era o meu tio que fazia isso, quando eu tomei coragem para contar para minha avó, ela não acreditou em mim. Isso, em outros contextos, às vezes o pai está abusando a menina, ela vai contar para a mãe fala: pelo amor de Deus, não me fala uma coisa dessa, não. Você que foi culpada, você que provocou. Então, você sente, a abusada se sente, primeiro, suja. Porque você tem umas sensações que você sabe que não está na hora. Mas, ao mesmo tempo que você se sente suja e sabe que aquilo é pecado, você sente raiva, você sente medo de contar para alguém. Às vezes você é ameaçado, porque o abusador fala: se você contar para alguém, eu te mato. Eu mato seu irmãozinho. Eu mato sua mãe, eu mato seu pai. Mas no meio dessa confusão toda, desses sentimentos horrorosos todos, você experimentou algum nível de prazer. Por quê? Porque é da sexualidade, quando estimulada, provocar prazer. E aí você se sente duplamente culpada. Porque eu estou sentindo prazer com uma coisa errada. A culpa é minha, eu sou suja, eu sou culpada. Vocês já imaginaram o estrago que isso causa numa mulher? Num homem? Numa pessoa? Mas o diabo sabe como tece. E como ele perpetua. Isso acontece desde que o mundo é mundo. E com mais violência. E o foco é destruir a família. Destruir os relacionamentos familiares. Relacionamento familiar não é fácil, porque pessoas de temperamentos diferentes vivendo numa mesma casa. Família feliz não brota do chão, não, gente. Família feliz é construída diante de Deus, na obediência à palavra e com a cooperação de todos os membros da família. Os filhos têm a sua participação, os pais têm a sua participação, cada um vem com a sua porção para construir juntos uma família feliz diante do altar do Senhor, seguindo as suas leis, os seus preceitos. Mas isso está tão bagunçado no nosso contexto social, cultural, que nós estamos sangrando. Todo mundo crente, todo mundo na igreja, e todo mundo sangrando. Indiferença, apatia, raiva. Não deu certo, a fila anda. Vem um casamento pensando que vai consertar o que deu errado no outro, e o segundo também não dá certo, e o terceiro também não dá certo, e a solidão vai só aumentando. O buraco vai só alargando. Tão distante de plenitude, né? Mas o que me chama a atenção nesse texto são 2 versículos. A primeira mulher era essa mulher. Sangrando em todos os aspectos, falida em todos os aspectos, com problema em todas as áreas da vida dela, uma coisa foi puxando a outra. Gente, na vida é assim, uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Alguém tem que interferir. E a outra menina? Ela estava doente. Nem ela podia clamar por ela, o pai é que foi. Ela estava tão gravemente enferma que ela não tinha forças nela mesma. O pai é que teve que se deslocar, ouviu falar de Jesus e foi até Jesus e falou: se o Senhor interferir, a minha filha não vai morrer. E é para essas 2 decisões que eu quero chamar a sua atenção nessa tarde. A primeira decisão,
O primeiro clamor saiu da boca de Jairo. Ele rogava-lhe muito. O texto fala, rogava a Jesus muito, dizendo, minha filha está moribunda. Rogo-te, venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela sare e viva. Esse foi o primeiro pedido. Ela está enferma, ela está muito enferma. Mas ele acreditava, se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela vai sarar e vai viver. E essa mulher, no verso 28, dizia assim, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. É interessante que os dois usam a mesma palavra, né? Os dois versículos usam a mesma palavra. O pai, clamando pela filha, muito fala, se o Senhor tocar nela, se o Senhor impor as mãos e orar por ela, ela vai sarar e viverá. E essa mulher, padecendo do fluxo de sangue, falou, se eu tão somente tocar nele, ele não precisa de orar por mim, ele não precisa fazer nada por mim, eu sei quem ele é, e eu sei que eu posso extrair virtude dele, se eu só tocar nele, eu sararei. Onde que a gente está buscando estancar o nosso sangramento? Onde a gente está buscando sarar? Onde a gente está buscando fugir da morte? Que bom, você veio na igreja, você veio nesse congresso. Que bênção, gente. Que bom que vocês vieram. Sinal que vocês, quando vocês saíram da sua realidade, nesse dia quente, você saiu de onde você estava, da sua casa, e você veio aqui porque você está com expectativa de receber alguma coisa de Deus, porque eu não tenho para te dar, eu sou mulher igual você. Tem alguma coisa que flui da minha vida, uma fonte de água viva que flui da minha vida, que vem de Deus. E é dela que você veio beber, você não veio beber da Helena. Eu sou só poço. Você veio beber da fonte da água da vida. Isso já é um bom caminho, um bom começo. Mas será que você teve esse discernimento antes de eu falar isso? Será que você pensou assim no seu coração? Eu vou lá para ver o que Deus vai me falar pela vida da Helena Tanuri. Porque Helena Tanuri é só uma comedora de arroz com feijão. Por que as pessoas querem tirar foto comigo? É porque elas acreditam que eu sou uma super-heroína. Uma mulher de Deus. Eu sou mulher de Deus, você também é. Você entregou sua vida para Ele? Então você tem dono, você é dele. Você é mulher de Deus. Mas a gente vive num tempo em que a gente coloca pessoas no lugar de Deus. O poço fica valendo mais do que a fonte. Você presta mais atenção no poço do que na fonte. Está buscando o lugar errado. Vai se frustrar, vai se decepcionar. Vai se deparar com a minha humanidade, com a humanidade de tantos outros ministros, e vai ficar decepcionado. Decepcionado por quê? Você também tem seus problemas, seus pecados. A gente é tudo farinha do mesmo saco. Mas Ele é a fonte da água da vida. E ele, com aquela mulher na beira do poço em Samaria, ele falou assim, se você beber dessa água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. E eu serei nele, em quem beber da fonte da água da vida, eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher sabia que a cura estava em Jesus. E ela não queria espetáculo, ela não queria foto, ela não queria as câmeras nela, ela não queria nem que Jesus orasse por ela. Ela sabia tanto que ele era a fonte, que ela foi até ele e pensou no seu coração, se eu só tocar nele. A vida emana dele, a plenitude emana dele. Se eu só tocar nele, a vida dele, a plenitude dele vai passar para mim. Durante anos eu andei na igreja sangrando.
sangrando o abuso, o sentimento de inadequação, a inveja, a competição, a comparação, sangrando, a briga, a confusão. Tudo quanto é confusão, Helena está lá no meio. A murmuração, a crítica. Pessoa difícil. Pessoa difícil de engolir, pessoa difícil de lidar. Porque eu sangrava. Aí um dia eu entendi. As pessoas falam, às vezes vocês me escutam no YouTube, e vocês podem pensar assim, mas Helena, você prega sempre a mesma mensagem, né, Helena? Você dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta e chega no mesmo ponto. Todo pregador tem uma palavra rema. Algo que mudou a vida dele e é isso que vai entrar em toda a mensagem que ele pregar. O que mudou a minha vida foi entender que a religião não basta. Que você tem que ter um relacionamento. Porque na religião você sangra e você mata os outros. Mas no relacionamento você é curada. Você é transformada, você é restaurada. E a plenitude vem para a sua vida. Porque ela só pode vir do autor e do consumador da nossa fé. Você pode procurar em tudo quanto é poço. Você está aí no seu 10º casamento. Você está buscando estancar o sangue no seu desejo, no seu planejamento. Você está buscando estancar o seu vazio, o seu sangramento no trabalho, no dinheiro. Você quer ter segurança financeira, então você trabalha. Vive para o trabalho. O dólar é seu Deus. Mas quando você põe a cabeça no travesseiro, está sangrando ainda. Você já conquistou tanta coisa, já mandou dinheiro para o Brasil, já estabeleceu lá um patrimônio, mas está sangrando. Ou então está moribunda, igual a menina de 12 anos. Moribunda. Tem umas mulheres que estão feridas, rompendo a multidão e andando pelas ruas e procurando médico. E elas estão procurando em lugar onde não tem. Essa mulher procurou nos médicos. Ela gastou dinheiro, ela está buscando. E às vezes você está nesse quesito, mulher que sangra há 12 anos. Você está caçando a sua cura. Na balada, na droga, no sexo, nos namoros impuros, nos relacionamentos esquisitos. Você está na internet. Você fica envolvida nas redes sociais. As redes sociais consomem o seu tempo. Você vive uma vida de aparência. Você está buscando anestesia para o seu sangramento. Mas às vezes você está com uma menina de 12 anos de idade, doente. Você não tem condição de fazer nada da sua vida. Você está em cima de uma cama, espiritualmente falando, está lá. Está morrendo. Está morrendo. Está fria, está indiferente. Então, a pessoa chega e fala com você, tá bom. Não fede nem cheira. Só dói. Um desânimo com a vida, uma falta de sabor na vida, uma falta de interesse pelas coisas. Você vê aqui hoje a reboque. Alguém te, vamos lá, fulana, vamos lá. Vamos, né? Vamos lá ver. Vamos ver o que deu a fazer. Vamos lá. Eu sigo aquela mulher lá. Quero ver se era aquilo tudo lá nas redes sociais mesmo. Vou lá. Não vou com aquela cara daquela Helena, não. Acho ela muito chata, antipática. Mas vou lá para ver quem vai rolar. Não sei. Mas você está assim, ó. Igreja, tudo hipocrisia. Religião, padre, tudo pedófilo. A vida é desse jeito. É isso aí que tem. É isso aí que tem para hoje, entendeu? Diz que Jesus vai voltar? Vai voltar nada. O mundo vai acabar nada. A vida é só essa aí que tem para viver. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Porque é isso aí que tem para hoje. Morta, moribunda, à beira da morte. Nada te sensibiliza. Todo mundo chorando ao redor, você... Uma pedra de gelo. Moribunda. Você está doente. Estou não. Estou muito bem. Estou muito bem.
trabalho, ganho meu dinheiro, não devo nada para ninguém, minhas contas estão em dia. É? E se você fosse diagnosticada com um câncer amanhã? E se você não conseguir fazer o trabalho que você faz hoje? E se você sofrer um acidente, levar uma pancada na cabeça e ficar paraplégica? A gente não pensa nisso, né? A vida não é só isso aqui que a gente está vivendo, não. A vida pode mudar radicalmente para a gente de uma hora para outra. E a sua vai mudar para o quê? Se você não tem substância. Se a sua vida é o seu trabalho, se a sua vida é o que você conquista com o seu braço, deixa eu te dizer, você está em cima de uma cama moribunda espiritualmente. Porque o meu braço conquista hoje, mas amanhã não conquista mais. Eu tenho saúde hoje, amanhã não tenho mais. A vida muda. Um acidente, um caminhão que passa para a contramão. Pronto, acabou a vida, mudou a vida. Em que categoria você está? De boa, seja sincera com você, para de se auto-enganar. Quando eu percebi que eu estava podre, eu tive uma discussão com minha mãe em casa. E ela gritou para mim, Leninha, você não nasceu de novo. Eu queria bater nela. Mas eu percebi que ela estava certa. Eu frequentava a igreja, mas eu não tinha nascido de novo. Eu tinha uma religião, mas não tinha um relacionamento. E eu olhei para dentro de mim e eu vi que eu era a mesma pessoa. Só com a roupinha mais evangélica. Um crentez mais fluente. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Está amarrado, queima ele. A gente fala um crentez fluente, pensa que é crente. A gente põe a roupinha adequada e pensa que é crente. Mas na hora das nossas maledicências, na hora das nossas invejas, competições, na hora da desonestidade nos negócios, na hora de tirar vantagem em tudo, na hora que os desvios de caráter continuam lá, e Jesus não transforma nada, eu quero te dizer, você está vivendo a religião, não o relacionamento. Porque é impossível a gente se relacionar com Deus e não ser transformada por Ele. É impossível. Se você está brigando com as suas falhas de caráter reincidentes, se você está há 10 anos morrendo por causa da inveja e não encontrou uma porta para sair desse sentimento parasitário que te paralisa, que te impede de vencer, porque a inveja é isso, gente, ela vai beber na nossa vitória de canudinho, ela não deixa a gente romper, ela não deixa a gente vencer, a gente evoluir, a gente entrar no propósito de Deus, porque a gente está sempre de olho na vida da outra e se comparando com a outra. E odiando o que a outra tem. Isso é inveja. Às vezes você fala, que lindo. Então, a vontade de socar a cara dela quando ela vem com as boas notícias. E isso é inveja. E é pecado, e é mortal. E é o relacionamento com Deus que salva a gente da gente mesmo. Mas a religião mantém a gente nesse lugar onde os pecados passam despercebidos porque a gente está na igreja. Então a inveja a gente nem considera que sente. Primeiro a gente nem fala inveja, né? A fulana ganhou outro carro. Está com inveja? Fulano? Não é inveja não. Não é inveja, é justiça. Porque Deus podia ter dado o carro para outro fulano ali, que está sem carro. A gente sempre põe o outro na equação para parecer mais boazinha. Não, fulano já tem 2, e fulano está ali, com 4 meninos carregando, sabe, indo para o culto. Puxa vida. Não, gente, né? Isso é justiça. Ele tem muito dinheiro, podia ter dado o carro para o outro irmão que precisa mais do que ele. Não é justiça, é inveja. Sabe, você segue alguém nas redes sociais, tem uma raiva dela, para que você está seguindo ela? Para que você está seguindo alguém que você sente raiva dela? Os psicólogos explicam. É inveja. É aquela pessoa que você sente raiva dela, é tudo que você queria ser, mas não é. Para de querer ser outra pessoa, você é linda do jeito que você é. Tem o propósito de Deus para a sua vida.
Para de querer ser uma cópia, sendo que você é original. Para! Vai levar sua vida, vai ser você, vai ser plena. Mas isso nós vamos falar mais à noite. Vamos voltar aqui para o nosso sangramento. Ou está sangrando, ou está moribunda na cama, né? Inerte. Jairo tinha certeza que se Jesus fosse na casa dele, a filha não morreria. A mulher com fluxo de sangue tinha certeza que se ela tocasse, a virtude de Jesus viria para a vida dela e a curaria. Os dois se moveram. Os dois foram em direção àquele que poderia resolver todas as coisas. Ao único que poderia resolver todas as coisas. Então, quando a gente escuta que a salvação é pela graça e que nós não podemos fazer nada para ser salvos, é verdade. Mas para nós vivermos o relacionamento com Deus, vai ter esforço. Por isso que a Bíblia fala que o evangelho, para ser pregado, é com esforço. É tomado à força. Porque a nossa vontade não nos leva para Deus. A nossa vontade nos leva para o Facebook. A nossa vontade não nos leva para a oração, para o jejum. Nos leva para o culto, às vezes. Porque o culto é bacana, tem um pessoal legal lá. O pessoal da introdução é 10, eu fiz amigos. Tem um som legal, um louvor abençoado. Ai, eu sinto uma paz tão grande, Helena. Mas sai e vai viver a sua vida picareta do mesmo jeito. Sai e vai para a fornicação. Sai e vai para o adultério. Sai e rouba o seu patrão. Isso não é cristianismo, isso é religião. Sai e continua sendo desonesta nos seus negócios. Sai e continua mentindo. Sai e continua sentindo inveja. É a vida que segue. Jesus não veio fundar uma religião, gente. Jesus veio fazer reconciliação. Já ouviu essa palavra na Bíblia? Reconciliação? Já ouviu falar isso, que Jesus veio fazer reconciliação? Reconciliação é, duas pessoas estão brigadas. Você pega uma, traz aqui, pega a outra, traz aqui e faz reconciliação. Reúne novamente essas pessoas. Foi isso que Jesus veio fazer. Reconciliou o Criador com o mundo. E não mais agora como Criador, mas como Pai. Eu vou apresentar a vocês de novo a um Deus que não é só o Criador, é Pai. E aí é para a gente viver essa relação de pai, de filhas com pai. E o que o diabo faz? Ele fere bastante a sua relação com o pai terreno, para se desviar do Pai Celestial. Vocês já notaram como a figura paterna virou uma figura opaca ou violenta? O pai é aquele que cerceia os sonhos. O pai é aquele que violenta. O pai é aquele que é alcoólatra. O pai, nem conheço, fui criada só pela minha mãe. O pai é aquele que é abusivo, tirano, ditador. O pai é uma figura distorcida. E o diabo investiu pesado em distorcer o pai terreno para deformar a sua visão de Deus. Nós somos uma geração órfã. Não porque Deus não é pai, mas porque nós temos uma imagem distorcida de quem Deus é. Por causa do nosso pai terreno, humano, falho, limitado, homem. E, gente, por melhor que o seu pai seja, tenha sido, ele não é perfeito. Mas Deus é. Você já entendeu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Você já entregou sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que não entregou a vida para Jesus? Tem alguém aqui que nunca falou, Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu sei que o Senhor é o Criador, mas eu não quero que o Senhor seja apenas o Criador, eu quero que o Senhor seja meu Pai. Então, eu aceito Jesus Cristo, o sacrifício que foi feito na cruz, para a nossa reconciliação. E eu aceito ser adotada agora como uma das suas filhas. Muda minha vida, perdoa o meu pecado, eu quero viver novamente para a glória do Senhor. Isso é que é aceitar Jesus.
Isso é que é entender que nós precisamos de reconciliação. E a partir da reconciliação, o que acontece? Relacionamento. Então, se eu fui reconciliada com o pai, eu começo a andar com o pai. Eu fui reconciliada, fizemos as pazes. Então, pai, deixa eu te contar uma coisa. Estou cheia de pereba, pai. Entendeu? Eu tenho raiva da fulana. Sabe, Angélica? Estou querendo matar ela, pai. E eu sei que o senhor é um pai perdoador. Como é que eu faço, pai? Me ajuda, pai. Vai na Angélica. Vou na Angélica, pai? Pede perdão. Angélica. Eu não quero pedir perdão, não, pai. Você consegue. Não, pai, eu não consigo, não, pai. Consegue. Eu perdoei, você perdoou. Você me perdoou? Sim. Você me perdoou? Você me perdoou, pai. Então eu perdoo também. Perdoa. Angélica, eu te perdoo, Angélica. Relacionamento. Eu não combinei nada disso com o João. Mas sabe por que nós entramos na mesma vibe? Porque a gente anda junto há 29 anos. Casados e mais 3 namorando. 32 anos. A gente já se conhece só de olhar. Obrigada, amor. Relacionamento. Eu conheço a voz do João, ele conhece a minha voz. Ele sabe o que eu espero dele, eu sei o que ele espera de mim. É isso que Deus quer ter com a gente. Relacionamento. Oração não é o lugar da lista de pedido. Oração é o lugar do relacionamento. A leitura da palavra não é o lugar para você se sentir superior à sua irmã que não lê a Bíblia, aquela picareta. Não. A leitura da palavra é o momento que você quer ler as cartas de amor, que você quer entender o caráter de Deus, que você quer descobrir algo novo a respeito da graça, do perdão, do amor. Peraí, tem um mistério nessa palavra. E quando você pega aquelas Bíblias de estudo e começa a ler a chave bíblica, você fica assim, uau, uau, uau. Você se empolga. Mas até você chegar no nível da empolgação, você vai empurrando com a barriga. Vamos lá ler a Bíblia? Vamos, querida. Sabe por quê? Senão você vai sangrar de novo. Senão você vai morrer. Como é que a gente toca no Senhor hoje? Através da palavra. Você extrai virtude dele. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a colocar a palavra de Deus para dentro de você, sua vida muda. Não tem como, você vai sendo transformada pela palavra. E não é só de palavra no YouTube, não, gente. É na leitura da palavra, na Bíblia. Tá bom, você não tem paciência de ler? Te dá sono ler? Então escuta a Bíblia. Põe a Bíblia. Audiovisual, áudio. Coloca o áudio e deixa a palavra entrar. Deixa a palavra. A palavra vai lavando a gente. E vai estancando o sangramento. E vai dando vida. Para de sangrar, minha linda. Sai dessa cama. Talita, cumi. Levanta. Vive. Anda. Vai viver o seu propósito. Deus tem um propósito para cada uma de nós aqui nessa sala. Eu não sei qual é. E ele não tem que ser destacável, grande, notável. Mas ele tem que ser o propósito de Deus para você. Porque, gente, é muito importante. A gente vai falar sobre isso à noite. É muito importante você encontrar o seu propósito em Deus. Porque é nesse lugar que você vai ser feliz. E felicidade não é essa felicidade que o mundo está buscando aí, não, gente. Essa felicidade que termina casamentos em nome da felicidade. Sabe, a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Tristeza também está na nossa jornada. Dificuldade também está na nossa jornada. Mas isso não significa que a tristeza, que o problema chega, que você está sangrando. Não, encara a tristeza, abraça a tristeza e fala assim, bom, vamos lá, o que eu vou aprender com isso? É diferente. É diferente de ser dominado pela dor, de ser paralisado pela dor. Uma dor que te mata, que vai te enfraquecendo. Com Deus a gente sofre também, tá? Mas a gente sofre diferente. A dor não vai ficar infrutífera. Não vai ficar infrutífera.
ela tem um propósito. É diferente de sangrar como aquela mulher e de estar moribunda na cama como aquela menina. Feche os seus olhos. E eu quero que você responda para você mesma nessa tarde. Quem você é? A menina ou a mulher? Aquela que está sangrando durante a vida toda, falida emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, carregando histórias do passado na sua vida, a falta de perdão. Tem umas que não sangram como essa mulher, nessas áreas que eu citei aqui, mas sangram emocionalmente, sangram por causa das experiências vividas, sangram por causa de um abuso, sangram por causa de um abandono. E a dor não para. E ela só vai te empurrando para baixo. Ou você é aquela menina. Não tem condição nem de pedir nada mais por você. Não tem ânimo de orar. Indiferente, fria, abatida, apática. Sem esperança. A menina tinha um pai que foi atrás de Jesus por ela. E trouxe Jesus dentro da casa dela. Você está aqui hoje por algum motivo. Teve um Jairo na sua vida. Alguém que te trouxe a presença de Jesus. Para que ele diga para você, Talita, come. Tem outra vida que eu quero que você viva. Levanta, levanta. Ou talvez você veio aqui como aquela mulher do fluxo de sangue, rompendo a multidão. Fez um esforço tão grande para estar aqui. Porque precisa de tocar o Senhor. O Senhor quer te sarar. Ele não quer que você apenas viva a vida. Ele quer te sarar e fazer de você cura também para outras pessoas. Testemunho. Talvez seja o momento de você deixar no altar do Senhor a sua dor. Ou a sua apatia, a sua indiferença. A gente não deve ser escravo das nossas emoções. Mas a gente deve agir pela fé. Por acreditar. E não por sentir. Eu estou sentindo. As emoções são legítimas, são uma bênção. Mas elas podem ser extremamente traiçoeiras. Se você acredita que tem uma área na sua vida que está sangrando. Eu não sei qual é, são tantas. Mas Deus sabe. Ou se tem uma área na sua vida que está morrendo. Como aquela menina moribunda em cima de uma cama. Eu acredito no altar. Não no altar físico, mas na entrega. Na oração de entrega. No start, no recomeço. Muitas vezes na história bíblica Deus marcava a vida de uma pessoa e ali era erguido um altar. Se você tem alguma coisa para deixar hoje aos pés do Senhor,
a área que sangra, ou a área que está morrendo. Eu queria que você saísse do seu lugar, que você se ajoelhasse aqui na frente. Eu queria orar com vocês. Pode vir. Essa é a nossa oração. O Senhor ouviu, Senhor, o que saiu dos lábios de cada uma dessas mulheres, essas que estão aqui de joelhos diante do teu altar, aquelas que estão nos bancos também, buscando, Senhor, uma resposta do Senhor. Inclina os teus ouvidos e o teu coração a cada uma das tuas filhas. E nós te pedimos, Deus, estanca este sangramento. Estanca, Senhor, essa dor. O passado que muitas arrastam atrás de si, a culpa, o medo, a acusação do diabo, os divórcios, os abusos, a falta de perdão, os males que elas sofreram, os males que elas causaram, nós queremos agora colocar aos teus pés. E te pedir, ó Deus, sopra vida. Sopra vida. Como o Senhor fez com aquela menina ali naquele leito de morte. O Senhor disse, ela não está morta, ela dorme. Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos ressuscitadas nessa tarde. Que o Senhor decrete com os teus lábios sobre nós: Talita, come, levanta-te, erga-te e vive a minha vida, vive a minha plenitude. Deus, tira de sobre nós, Deus, todo peso, Senhor, todo sangramento espiritual, emocional, tira de sobre nós, Deus. Ajuda-nos, conduz-nos no caminho do perdão, da reconciliação e de vivermos a plenitude do relacionamento contigo, porque é nesse encontro com o Senhor, na nossa filiação com o Senhor, Deus, é que nós vamos sendo restauradas, curadas, encorajadas, saradas. Sara-nos, ó Deus, e coloca em nós, Espírito Santo, a firme decisão de construirmos esse relacionamento através da palavra, através da oração, através da consciência da tua presença em nós, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Tantas coisas nos distraem, tantas coisas nos puxam para longe da tua presença. Coloque em nós, ó Deus, a firme determinação de preferir o Senhor, de desejar o Senhor, de procurar o Senhor, porque nós temos uma promessa: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós queremos te encontrar, Senhor. Sabemos que o Senhor está disponível. Nós é que muitas vezes nos perdemos, nos distraímos. Coloca os nossos olhos em Ti, Senhor, e vem sobre nós e nos atrai ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.